Ligue o piloto automático. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Simulando. Exatamente hoje com vocês o review do simulador Dovetail. Exatamente, Dovetail Games Fly Sim World. Exatamente isso, pessoal. Olha aí, estou em São Paulo aqui a bordo do... Qual é o nome desse avião mesmo? O Piper Cub, né? Esqueci o modelo dele, olha só. Esse aqui é o Autogen aqui de São Paulo, né? É bem diferente lá do Prepé 3D, daqueles pentágonos, né? Bem florido, bem verde, né? Lembra até um pouco Estados Unidos, essas coisas, né? Enfim, a textura no chão, ela não acende à noite, né? Ela fica substituída por lâmpadas mesmo de rua, né? E esse incrível efeito no vidro aqui que realmente faz bonito, tá, pessoal? Eu tô com o Autogen no máximo, por isso que eu tô com um pouquinho menos de FPS, mas a gente está fazendo aqui, né? Vamos fazer uma aproximação aqui em Guarulhos, tá? Justamente para poder mostrar para vocês como o avião se comporta. Ele tem uma física bem bacana, tá? Não é igual ao do X-Plane, mas ele já está bem mais próximo ao X-Plane. Por exemplo, até inclusive sensações, olha só, manobras bruscas, você sente o vento. Reparem o vento aqui, eu vou acelerar um pouco a aeronave e puxar ela. Reparem, né, que realmente nós sentimos a ação do vento, tá? Esse é um simulador que não está pronto, ainda tá na fase beta, mas, ou seja, nem perto de ser lançado. Esse é um Early Access que eles vendem lá na Steam, tá? Eu particularmente curti muito o simulador, curti bastante. Enfim, e eu tenho boas perspectivas para ele, tá? Assim, ao meu ver, ele tem muito boas perspectivas, principalmente porque as empresas de aeronave, as maiores e mais conhecidas, elas já se comprometeram, né, em importar suas aeronaves para ele. Reparem o vento na aeronave, olha como é instável, tá? É incrível, tá? Obviamente o Autogen ele não respeita, né, essa foto real que está aqui não é de São Paulo, né, mas isso é uma coisa já pré-programada. E ele tem um range, né, de visualização de edifícios. Olha só que interessante, ele vai conforme né, mais perto fica, ele vai tirando do transparente, vai carregando. Não é aquela coisa que vai carregando aos montes, né? As casinhas vão aparecendo do nada assim, né? Então tá bem bacana a renderização dele. Pô, o cockpit eu não vou nem falar que é lindo, né? De todas as aeronaves aí só tem uma que é bem fraquinha, mas o resto é muito bom, tá? Ele realmente é um simulador bem bacana, tá, pessoal? A verdade é que eu curti bastante a trepidação na cabine. Vocês vão ver aqui a sensação no pouso, tudo dele é bem bacana. Vamos aqui a 3600. Reparem só, até o vento, né? Tudo, né? Você sente. Eu vou fazer uma aproximação curta aqui, tá? Inclusive já vou começar agora. Tá, vamos aqui perder um pouco de velocidade, dar um grauzinho de flap, segurar a aeronave, tá? Já vou virar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu só ainda tenho que acostumar com a câmera, né? Acostumado com o X-Plane. Então vamos lá. Vamos aí para o norte aqui, né? Fazer aí girando base. Tô com vento 270 a 6 nós, tá, pessoal? Só isso, tá? Um vento leve. Mas repare que o avião, ele se comporta já de uma maneira bem diferente. Ele não é preso, né? Ele não é preso. Repare que ele vai para lá e para cá, ou seja, realmente, né, é um pouco diferente. Deixa eu ver se eu posso virar aqui já. Não temos slope, tá? As pistas são retas também. Eu acho que isso é uma limitação da própria plataforma Flight Simulator, tá? Para quem não sabe, esse jogo tem a tecnologia do Flight Simulator, tá? Vou apertar mais um grauzinho de flap aqui, vamos arredondando aqui, né? Eu tô bem alto, né, pro que deveria estar. Deixa eu cair aqui com o avião. Entre aspas, cair entre árvores, né, pessoal?
o som tá incrível, tanto da aeronave quanto do vento, da estrutura do vento. Tá bem bacana mesmo. Ou seja, você realmente vê aí alguns efeitos bem bacanas. Vou dar mais um grauzinho de flap. Arredondar aqui na 27. E já vamos carregar outro voo aqui. Vou mostrar um pouco da interface gráfica, né, que tá bem bonita. É bem simples de mover. De mexer, perdão. Olha aí, já estamos entrando aqui no path de descida, no glide, né, como queiram chamar. Isso aqui, vamos dar uma estabilizada. Arredondando aqui no final. Olha aí, uma quicadinha básica, né, para variar. É pouso com triciclo, né, pessoal, é mais difícil, né. Free as a bird, olha, consegui aqui justamente porque eu planejei em pousar aqui, tá? Então a gente vai ganhando aí, vamos ganhando aí praticamente, status, né, vamos dizer assim. Vou apertar o S aqui para vocês poderem ver. Deixa eu tirar os flaps aqui. Olha a estrutura da aeronave. O 3D é perfeito. É muito lindo, tá muito bem feito. Todos os detalhes. Isso que eu não estou jogando aí, nem simulando com nada no máximo. Tá? Não tem nada no Ultra. Aí eu estou obtendo aqui mais ou menos 20 FPS. Tá legal, cara. Tá legal. Bem bacana mesmo. Tá? Enfim, vamos aqui ao menu. Apertar ESC aqui, pessoal. A gente já vem aqui no menu. Para carregar justamente é bem mais fácil, tá? Eu vou apertar aqui o menu Home, ele vai perguntar se eu quero encerrar o voo, eu falo que sim. Olha só, esse é o menu padrão aí do Dovetail, né? Games, o Flight Sim World, tá? A gente pode aqui ter um perfil, eu coloquei o meu nome e o país onde eu resido, né? Temos aí 0.3 horas de voo. Temos aqui como criar um novo voo, fazer missões ou treinar, tá? Exatamente isso, a gente pode, através desse menu aqui, principal, escolher o que quer fazer, tá? Aqui em Settings, temos aí geral, temos todas as opções do Flight Simulator, nem todas, mas de uma maneira bem simples para que qualquer um possa mexer. E, inclusive, ela é bem simples e muito bem organizada. Reparem aí a diferença, né? Ou seja, para ajuste gráfico, ou seja, só estou usando o gráfico no Ultra, avião médio alto, cenário alto, tempo médio alto e tráfego mínimo, né? Ou seja, mínimo tráfego é o tráfego aí, tá, pessoal? Áudio, controles, podemos até calibrar o teclado justamente para a sensibilidade dos comandos, realismo, né? Profile, aqui justamente é o meu perfil, onde eu escolho até o meu aeroporto de destino, enfim, os créditos, tá, pessoal? Aqui é o meu perfil público, tá? Então aqui, olha só, eu vou fazendo conforme eu vou voando, eu vou fazendo alguns estágios do meu perfil, tá? As missões, né? Exatamente isso. E as estatísticas, tá? Exatamente isso, tá, pessoal? Temos aqui também as missões, né? Temos um menu de missão, inclusive tem uma ferramenta para fazer missões, mas eu acho que ela não está desenvolvida ainda. Para treinar, para voar livre e multiplayer, tá? E aqui tem um Dovetail Live, mas ele não funciona. Nenhuma dessas duas aqui funciona, tá, pessoal? Então vamos aqui um Free Flight. Vamos selecionar uma aeronave aqui. Essas são as aeronaves, tá? Temos aqui o Diamond, o Piper Cub, que era o que eu estava voando, Cherokee, Twin Star, Malibu, Seneca e o RV-7A. Esse aqui é o mais simplesinho, tá, pessoal? Mas o avião que eu mais gostei de voar foi esse. Novas aeronaves estão por vir, tá? Para o simulador, então quer dizer, teremos a adição aí de aeronaves como PMDG, provavelmente, carenado, e outras, né? Eu não me lembro todas, eu não voo muito, né, a parte de Flight Simulator, nem Prepare 3D, nem agora o Flight Sim World, tá? A gente vai agora trazer mais vídeos assim pro canal. A trilha sonora eu particularmente adoro, tá? É uma trilha sonora motivacional, realmente é muito bacana. Vamos pegar esse aqui, vamos mostrar o Diamond Star, tá? Beleza, vou voltar aqui. Isso, eu posso vir aqui mexer nas configurações dele, de combustível, tá vendo? Quantos galões tem, payload, tudo eu posso fazer aqui, tá vendo? E agora vamos aqui, condições meteorológicas, tá? Vamos pegar aqui,
Storm não, vamos pegar aqui Sunset. Vamos pegar aqui o Sunset, tá? Aqui eu posso... vou botar uma precipitação, né? Porque é legal, né, pessoal? A precipitação, por exemplo, eu não posso mexer se eu não adiciono nuvens, tá? Então, quer dizer, fica a dica aí. Velocidade do vento, vamos botar uma moderada agora. Vamos pro Rio de Janeiro, vou botar aqui a proa do vento 20, tá, pessoal? Aqui é o horário. Vou dar um keep aqui justamente para guardar aquelas configurações lá do vento. Horário, tá? Não vou mexer em nada disso. E aqui a gente vai botar agora Rio de Janeiro. A gente vai fazer um voo do Rio, Sierra Bravo, Romeo Juliette. Isso. É um jogo beta ainda, tá, pessoal? Um simulador que está em fase beta. Eu posso vir para Maricá também, mas vamos aqui pro Rio, tá? Vamos aqui pro Rio. Vou tracejar a minha rota assim, tá? Do jeito que tá aqui. Vou dar confirmar. Posso salvar ela também, inclusive. Enfim. E vamos que vamos. Deixa eu dar o config aqui para ver como é que é o config do aeroporto. Olha, não tem nada ainda, tá vendo? Então, quer dizer, são coisas que ainda vão acontecer. Vou dar um start. Olha aí, terminando de carregar. Beleza, vamos dar um start aqui. Olha aí, temos um G1000 aqui, tá, pessoal? Olha só que bacana. Eu não sei se ele é todo funcional, mas acredito que seja, né? Aí realmente eu não sei. Deixa eu ligar as luzes aqui. Ainda temos alguns erros de renderização, como vocês já sabem, né? Né, vou ligar aqui Position Lights. Já estava on, beleza, desculpa. Deixa eu ver aqui, on, beleza. Instrumentos. Olha, aqui ele não deixa eu fazer, tá vendo? Ou seja, são coisas que realmente não estão funcionando, tá, pessoal? Bem, deixa eu tirar aquela barra lá de cima. Tem que fazer 2 vezes para que ela suma, igual o Flight Simulator antigo. Vou dar um grauzinho de flaps aqui. E vamos decolar. Olha aí. Vamos fazer a curva aqui, né, pessoal? Olha que bonito tá, né, as ondas aí, né? Um pouco de vento aqui. Olha só o efeito da água, cara. Como eu falo pra você, a iluminação não é acender o solo, né? E sim as luzes. Olha só que bonito tá isso, né? Fica bem bacana mesmo, bem diferente. Tá, vamos fazer a curvinha aqui. O avião ele é muito mais instável do que... ou seja, é bem parecido a movimentação dele com justamente o P3D. Ou o P3D não, o X-Plane. Tá? Com o P3D não tem nada parecido, a verdade é essa, né? Olha aí que bacana. Realmente a física tá bem bacana, hein? Olha o detalhe da iluminação noturna, que bonito tá isso. Tá, pessoal, realmente tá bem bacana, né? Esse painelzão verdão também ficou bacana, né? Enfim, eu vou parar de subir, tá? Losing power because mysterious not... então aperta Ctrl X. Eu não tenho... Isso não tá funcionando muito bem, porque primeiro que não dá nem pra tirar essas mensagens, tá, pessoal? Aqui é o mesmo esquema pra subir um pouquinho a câmera. Deixa eu subir um pouquinho ela. Isso, show de bola. Vamos parar de subir agora e ficar em 4.000 pés aqui, manter, né? Deixa eu tirar um pouquinho da potência também. Olha aí que bacana, hein? Turbulênciazinha chata aqui, hein? Galera, é maneiro, né? Bacana mesmo, hein? Pô, gostei. Deixa eu ver aqui, ó, o avião. Cara, esse avião é muito top, cara. Ele sobe muito, motorzão, hein? Tem motorzão isso aqui. Deixa eu tirar um pouco essa potência. Isso porque é o World Access, né? Ou seja, olha a qualidade gráfica dele pura. Eu tô falando do simulador puro, não tem mais nada aqui nele instalado, hein, pessoal? Não tem mais nada instalado. Assim como eu fiz o review do X-Plane 10, do 11, perdão, com o Prepare 3D, e eu tô fazendo agora aí justamente do Dovetail. Olha só, cara.
Olha só essas porradas de chuva, cara. Que maneiro, cara. Entendeu? Porra, eu particularmente gostei bastante. E olha, se realmente vierem as aeronaves aí punk, cara, esse jogo tem tudo pra ser um sucesso. Basta que as produtoras de aviões façam realmente um plano para que as pessoas possam migrar tranquilamente, né? Exatamente isso. Reparem também, né? Olha só essas gotículas aqui. Deixa eu trazer mais. Que elas têm, conforme elas passam na água. Olha só que maneiro isso, hein, galera? Tá vendo? Você consegue ver com a iluminação ali do chão. Olha só que maneiro, né? Onde está o painel verde aqui? Olha só que irado. As gotículas saem um pouco mais verdes, né? Muito maneiro, cara. Realmente. Bem, vamos lá. Estamos chegando aqui. Passando aqui. Seria Copacabana aqui nessa parte, né? Exatamente isso. Ipanema, Leblon, São Conrado e ali Barra, né? O mesh aqui não tá tão certo não, que tá faltando montanha aí, né? Vamos lá. Vamos já exatamente diminuir um pouco aqui. Olha, eu não tô tocando no avião, no manche agora, não tô fazendo nada. Reparem que, né, o vento, o que faz o vento, né? E o avião, como é que ele vai? Ele tá exatamente, olha só, eu tô sem mãos, tá, pessoal? Sem as mãos aí no manche, tá? Deixa eu reduzir aqui a velocidade agora. Vamos aqui já começar a preparar o pouso. Realmente parece... eu gostei bastante, cara. Essa brincadeira... Esse com certeza eu vou trazer muito vídeo desse simulador aqui, tá, pessoal? Eu não sei como é que é o esquema de jogar online. Não sei como é que tá funcionando isso. Mas particularmente eu espero que a Dovetail realmente foque em melhorar a experiência. Já lance a versão full o mais rápido possível. E realmente traga, né? Esse G1000 aqui eu acho que tá funcionando, galera. Eu não sei como é que é o esquema. Tá, aqui tá funcionando. Ele não é touch, né? Eu não sei mexer no G1000, tá? Deixa eu ver se ele faz alguma coisa aqui. Não, não faz nada. Olha, o zoom aqui. Funciona. Olha só, a navegação aqui. Olha, bem bacana, hein, cara? Isso vem no simulador, tá, pessoal? Vem no simulador. Bem, já estamos indo aqui mais ou menos que direto para o aeroporto. Estamos voando aí direto. Olha só. A noite é breu, hein? Olha a noite que é breu, hein? Realmente é bem ao X-Plane isso. Não é aquela coisa que você vê. Olha só que lindo, cara. Os prédiozinhos aqui perdidos. Opa, que isso, cara? Caralho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Muita chuva, muita água. Eu quero saber a tua opinião aí, se eu trago realmente invisto nos vídeos desse simulador. Eu acho que o pessoal deveria experimentar, tá? O pessoal deveria com certeza experimentar, porque eu particularmente gostei, tá? Realmente eu gostei bastante. Vamos diminuir um pouquinho aqui a velocidade já para fazer a aproximação. O nosso aeroporto tá ali. É uma lástima só dele não ter realmente aí como é que eu posso dizer para vocês? Os automóveis, né? Os automóveis e está um pouquinho mais definido essas luzes, né? Como é no X-Plane, né? O X-Plane à noite realmente é muito lindo, né? Incomparável, né? Mas isso aqui não tá fazendo feio, não. Olha, a nossa pista tá ali, não sei se vocês estão vendo. Eu tô indo pra lá, só que o vento tá puxando mesmo. E realmente, apertando espaço, olha só, ele centraliza a tela. Beleza, sem problema, vamos lá. Eu não sei como é a relação de instalação de cenários. Provavelmente deve ser bem parecido com o Flight Simulator, né? Ou o Prepare 3D, creio eu. Olha só que legal essas ondas aqui, cara. Bem interessante. Eu acho que isso falta no X-Plane, tá? As ondas, né?
Dá uma sensação legal, né? De mar, né? De praia, essas coisas. O aeroporto de Jacarepaguá aqui eu acho que tá sem balizamento, hein? Não sei não, hein? Mais um grauzinho de flaps. É uma outra coisa que eu notei, que a iluminação do solo, a luz dinâmica ainda não está funcionando, ou seja, a gente pousa meio que na escuridão, tá, pessoal? Mas é um jogo, é um simulador Early Access, então quer dizer, já era bem provável que poderia vir aí meio capado mesmo, tá? Por exemplo, também a possibilidade de não mexer no horário durante o voo é bem chato, né? E, se não me engano, ele tá só R$ 45 pela Steam, tá? Ele só vende pela Steam, tá, pessoal? Pelo que eu entendi, pelo que eu pude averiguar. Só R$ 45, nada mais. Olha aí, tá bem capenga essa iluminação, né, de Jacarepaguá aqui, hein? Descer um pouco mais aqui, ó. Olha, tem algumas árvores ali, eu não sei como é que tá o esquema, mas eu sei que tá tudo ligado, né? Eu botei tudo no mais difícil. Bem instável aqui para o pouso, tá? Eu tô mantendo um pouco a altitude aqui, porque eu não tô vendo a pista direito. Tem um pouco de vento aqui na final, né? Bem chato. Olha só uma árvore aqui, cara. É complicado, simplesmente a gente não consegue ver, né, pessoal? Então... vamos ver como é que vai ser o catrapo. Boa. Até que foi aceitável, né, pessoal? Traz pra cá. Freando aqui devagarzinho. Olha o barulho do freio, pessoal. Que maneiro, hein? E é mais ou menos isso, né, pessoal? Vamos ver aqui por fora como é que tá. Deixa eu frear ele bem aqui. Que linda aeronave, né? Só que não dá pra ver nada, tá vendo? O land light dela não funciona. Tá vendo? A gente não tem um land light dela. Tá? Eu aperto o L aqui. Olha, não funciona. Até funciona, mas não ilumina nada. Tá? Nenhum avião ainda do VTEL tá iluminando o solo. Provavelmente porque é um Early Access, né? Então, quer dizer, eles não estão ainda fazendo, não estão trabalhando nisso. Eles estão trabalhando melhor em, obviamente, fazer isso. Mas, enfim, deixa eu ver aqui, maximizar aqui o que ele fala. Turning Ground, olha só. Ele tá falando aqui, isso aqui é, na verdade, pelo rádio ATC, tá vendo? Bem interessante, hein? É, mais ou menos isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí bastante. Vou dar um extra aqui pra gente poder falar melhor. Então foi justamente o nosso plano de voo que a gente fez 19 milhas em 9 minutos, tá? Bem interessante, eu curti bastante, tá? E eu convido você a também aproveitar, né? Fazer um teste desse incrível simulador. Olha, ele tem tudo para ser excelente, um simulador à altura dos principais hoje, né? Espero que vocês tenham curtido aí o nosso review. Se não está inscrito no canal, se inscreve e deixa nos comentários o que você achou do simulador, tá? Se realmente as grandes vierem para cá, para ele, olha, eu vou te falar que vai ser um pouco complexo, né? Ou seja, vamos ter 3 grandes simuladores no mercado, tá? E olha, eu vou falar para vocês, não parece Flight Simulator. Não parece, porque a física é totalmente adulterada. Né? Ou seja, o Prepare 3D ele herdou muito mais essa parte da física do que esse simulador de voo. Valeu, pessoal, um grande abraço para todo mundo, vamos que vamos, até o próximo vídeo e fui!